A paz do Senhor Jesus a todos. Mais um dia de culto, um dia de comunhão, um dia de prazer na presença do Senhor, um dia de alegria, porque todas as vezes que nós podemos estar juntos com o corpo de Cristo, para nós é uma grande alegria. É um momento de vida. E você que está acompanhando aí sempre conosco, os cultos da Igreja Apostólica Lugar Santo, que Deus possa também estar aí te alcançando, que você se sinta neste momento parte do corpo de Cristo, ligado ao corpo de Jesus e receba junto conosco toda a graça e todo o amor de Deus que nos é dispensado no dia de hoje. Graças a Deus. E você que é nosso amigo, amiga, que está sempre acompanhando aí também, tem ouvido a palavra de Deus, tem boas notícias para você também. As boas notícias da salvação que é em Cristo Jesus, elas sempre nos alegram todos os dias e são muito bem-vindas para nos trazer esperança e a salvação, a esperança em Jesus. Todos os dias temos recebido essa palavra de esperança. Glórias a Deus. E agora, eu creio que depois de termos nos enchido aí de toda a adoração, de declararmos a grandeza do nosso Deus, o poder do nosso Deus e como Ele está no controle de todas as coisas, nos resta agora só abrir o nosso coração e nos derramar diante deste Deus. Dispensar ao nosso Deus a nossa oferta de amor, a nossa oferta de gratidão para com Ele. E que possamos nos alegrar sabendo que o nosso Deus está cuidando de todas as coisas neste momento, enquanto nós estamos aqui ouvindo a sua palavra ou nos preparando para receber mais, profundamente mais da sua presença, do seu amor através da sua palavra. Deus está sustentando todas as coisas. Deus está cuidando de todas as coisas em nosso favor, porque nos ama. Amém? E eu quero convidar você para que possamos juntos nos derramar diante desse Deus. Que necessidade que eu tenho de adorar ao Senhor, de declarar ao Senhor o meu amor e a minha confiança, quando as coisas, muitas das vezes, não estão muito bem, né? Eu não sei como você está agora, não sei como está a tua saúde, não sei como estão as tuas emoções, né? De repente você pode estar falando, pastor, as coisas não andam muito bem. Você está até um pouco desanimadinho aí? Então vamos nos derramar, não tem remédio melhor do que nós nos derramarmos diante de Deus, declarando o quanto nós confiamos em Deus e quanto cremos no seu poder. Isso com certeza nos deixa aliviados e nos faz sentir amados. Então, neste momento, se você pode fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, e neste momento se derramar diante do Senhor, faça isso. Se você até pode se ajoelhar aí agora, a situação permite que você faça isso agora, em nome de Jesus. Então vamos nos derramar. Senhor, a Ti toda a honra e toda a glória, e todo o louvor, todo o senhorio, toda a majestade. Ah, Senhor, fica bem em todo louvor. Senhor, toda a palavra, toda a música, todo o som, Senhor, neste momento seja, Senhor, direcionado para Ti. O Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso. Senhor, e como nós nos alegramos, Senhor, de poder confiar e descansar à sombra das Tuas asas. A Sua palavra nos tem sido sustento de noite e de dia, ela tem nos animado, ela tem nos feito, Senhor, alegrar a alma em saber, ó Deus, que o Senhor é o Deus que cuida hoje e é o mesmo Deus que está cuidando pelo amanhã. Oh, aleluia! O Senhor cuidará de todas as coisas. E o nosso trabalho é descansar no Senhor.
Oh Deus poderoso, aleluias, toda honra e glória seja ao Senhor. Oh, Riamantai Kyo Manarasa, Shtimide Kikeo Kyo, Armandare Kyo Manaraya Stei. Senhor, nós descansamos em Ti. Nós descansamos sob o poder da Sua palavra. Aleluia! Glórias a Deus, bendito é o Senhor. Tem um louvor que sempre canto, né? E me alegro muito, né? Um louvor antigo, não sei se vocês conhecem, que diz: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Que louvor maravilhoso! Eu canto este louvor e digo: Pai, como me sinto amada e cuidada, porque todo o meu trabalho é só descansar no seu amor. Que assim seja também com a tua vida, amém? Em nome de Jesus. Nós estamos dando continuidade, né? Nós estamos no ano de 2020, orando e trabalhando, somos cooperadores junto com o Senhor nesta obra, porque temos declarado que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Desde o princípio do ano estamos nos enchendo da palavra, buscando o ensinamento da palavra para nos dar direção, para nos trazer transformação e entendimento, para trazer luz ao nosso entendimento e nos dar uma direção segura, porque somos cooperadores com Deus nessa obra de salvação pela nossa casa. Né? E temos recebido essa graça do Senhor, a graça da salvação. E a graça nós sabemos que é um favor que nós não merecemos, mas mesmo assim, graciosamente e cheio de amor, Deus nos dá. Nós não merecemos essa bondade, mas mesmo assim o Senhor nos alcança e nos alcançou com o seu perdão, a sua salvação, e através de Jesus, seu único Filho que nos foi dado, nos reconciliou com Ele novamente, nos trouxe para Ele novamente. Graças a Deus. E nós temos desde então desfrutado dessa graça e deste amor da salvação que é em Cristo Jesus. E com certeza queremos ver toda a nossa família, toda a nossa casa também dentro deste amor, sendo, cuidados por este amor, por esta misericórdia, através da sua fé, da sua confiança, da sua vida, né? Entregue a Jesus. Por isso nós estamos com todo esse trabalho, todo este cuidado de estudar a palavra de Deus, de buscar a direção do Senhor para nós. E nós, neste trimestre, estamos então buscando a direção do Senhor, e o tema desse trimestre é Deus, família e finanças. E nós temos colocado as nossas vidas, né, completamente à disposição, ao dispor, né, em submissão completa ao Espírito Santo de Deus, para que possamos, à luz da palavra do Senhor, sermos transformados e convertidos à luz da palavra de Deus, para entendermos e termos uma finança abençoada pelo Senhor. Já temos entendido até aqui que o Deus é o dono de todas as coisas. O Senhor é que tem todo o poder sobre todas as coisas. Tudo que nós podemos ver, tudo que podemos ter para administrar, vem de Deus. Amém? Então, como nós já entendemos que tudo pertence ao Senhor e nos tornamos apenas administradores do que vem às nossas mãos, daquilo que é confiado a Deus às nossas mãos para que possamos administrar. E desta administração,
nós então recebemos do Senhor com grande graça e bondade nosso sustento. A nossa vida pertence ao Senhor, como tudo mais que nós precisamos para continuar vivos neste mundo, né? Também vem do Senhor. E o Senhor tem confiado a nós administrarmos, né, a nossa subsistência, a nossa vida, as nossas necessidades, né? Deus tem nos dado para poder administrar, para que possamos viver. E nós vamos dar continuidade. O pastor Ailton, de uma forma muito clara e muito abençoada, falou, né, começou falando agora sobre a nossa parte dentro da administração, né? Metade dessa equação aí, né, para como vamos conduzir as finanças é de Deus, porque Ele é o dono. E nós, então, somos colocados como mordomos, como administradores. Nós cuidamos do recurso do dono como se fosse nosso. Mas tudo é do Senhor. Amém? E o pastor Ailton, então, ministrou sobre fidelidade, né? Fidelidade faz parte do caráter de um administrador, daquele que administra, né, os recursos, as riquezas que são do Senhor. E nós vamos começar lendo a palavra de Deus. Eu convido você que abra a palavra aí junto comigo, no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 22 e 23. Nós vamos ler esta passagem. Vamos entender algo que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração quando então começamos a nos preparar para estudar, para ministrar, para entender sobre finanças à luz da palavra de Deus. E o Senhor falou algo no meu coração, lá nesse texto de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Vou ler o versículo 23 novamente. Foi o versículo que o Espírito Santo me trouxe aqui um destaque, né, naquilo que ele quer nos falar. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. E o Senhor me deu esta palavra para falar de finanças. E neste contexto aqui, Jesus está falando de como as pessoas elas lidam com as riquezas. Preste bem atenção no que Jesus começa a dizer: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é bom. Agora, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absolutas trevas. E quão terríveis, quão tremendos, quão grandiosas são essas trevas. E nós entendemos que luz é o quê? Entendimento, não é? A luz aqui, Jesus está falando a luz como entendimento e como reflexo desse entendimento. Então, Jesus está tratando aqui, chamando a nossa atenção para a maneira como nós estamos entendendo e a forma como nós estamos lidando com as riquezas. E é interessante, né, que Jesus trata de capacidade moral dentro do entendimento daquilo que nós tomamos como riquezas. Vamos abrir a Bíblia também lá em Lucas, no capítulo 16. Convido você a abrir a Bíblia também em Lucas, capítulo 16, versículos 10 a versículo 12. Olha o que diz a palavra. Não se preocupem, vou deixar depois na descrição do vídeo as passagens bíblicas, os textos bíblicos para que você possa novamente ler, meditar e entender a palavra do Senhor. Amém?
Até porque em todo tempo o Espírito do Senhor tem nos ensinado, o Espírito do Senhor que está em nós tem nos ensinado, nos feito entender todas as coisas, porque as coisas do Espírito são discernidas pelo Espírito. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à sua igreja. Então ouça e o entendimento virá do Senhor. Lucas 16, versículos 10 a 12, diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vós não fordes justos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se, portanto, não vos tornardes dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Por isso, Jesus está tratando aqui, né, dessa capacidade moral das pessoas em lidar com riquezas. O quanto as pessoas estão dispostas a realmente a entender e a colocar em prática o que tem sido ensinado à luz das Escrituras, quanto devemos lidar com as riquezas deste mundo. Ainda fala deste mundo ímpio, porque o mundo não está em obediência e não está em linha com a vontade nem os padrões de Deus. Então o Senhor nos chama a atenção o quanto você está disposto a entender a luz das Escrituras e colocar em prática a maneira como você está lidando com as riquezas, vamos dizer assim, com as suas finanças, né, com as suas posses, com os seus bens, e o quanto e o que você tem colhido como resultado da maneira que você tem colocado em prática o que você tem entendido. E é muito importante a gente entender, né, as coisas, porque só vamos colocar em prática da forma correta se nós entendermos o que Deus está nos ensinando corretamente. Então, se nós colocarmos corretamente em prática o que Deus nos ensina acerca de como lidar, como deixar o nosso caráter, né? A transformação desse caráter, a maneira como nós estamos entendendo isso, então nós vamos ter uma boa colheita. Mas se os nossos olhos forem maus, é isso que Jesus está falando, se você entender de forma errada, e você tratar das suas riquezas de uma forma errada, das suas finanças de uma forma errada, infiel, desonesta, então todo o teu corpo vai refletir essa desonestidade. Então o que era luz se torna trevas. E a Bíblia ainda diz, se a tua luz virar trevas, grandes trevas se tornarão. Isso quer dizer, se você tem a palavra de Deus para te dar direção e para ser luz para você, e mesmo assim você vira as costas para os ensinamentos da palavra de Deus e começa a agir de forma ímpia e desonesta como este mundo, trata das coisas, das riquezas. O que pode ser feito então com a luz? Se você mesmo desprezou a luz para viver de uma forma sem entendimento e sem clareza e sem andar com honestidade diante das suas posses, quer dizer, das posses que não são suas, mas que você administra como suas. Queridos, a gente quando fala de moral, como a gente está falando aqui, nós estamos falando justamente disso, da maneira como nós lidamos com as nossas atitudes, como nós definimos o que é andar em honestidade, né? A maneira, né, que nós lidamos com, né, a corrupção, a maneira como nós lidamos com a desonestidade, né? A maneira como nós lidamos com o nosso dia a dia, com a forma como tratamos as coisas, né? Como compramos, como vendemos, como adquirimos. Então, tudo isso é de uma forma, traz bons costumes, vende bons costumes, é ético, é legal, é correto, tem uma boa conduta. Tudo isso.
Ou será que chegamos num ponto, ou você chegou num ponto que, sabe, desonestidade, decência, tanto faz como tanto fez. Se você ver algum ato desonesto, nem lhe causa mais constrangimento, porque afinal todo mundo age assim. Isso é um mau sinal, é um mau sintoma de que a luz que está brilhando dentro de você está começando a se apagar. Preste bem atenção numa coisa, a gente usa, até eu vi o pastor Ailton ministrando no ano passado, né, que ele falou que quer conhecer o homem, dá poder para ele. Realmente, o poder, ele testa a nossa conduta. Quando nós temos poder, né, nós temos uma posição elevada acima de outras pessoas, ou temos mais do que os outros, né, nós somos realmente testados. É onde vai medir o grau de orgulho, de arrogância que tem dentro do ser humano. Nós temos realmente sido confrontados. Nós não somos perfeitos. Nós servimos e temos um Deus perfeito, o qual nós nos submetemos a este Deus perfeito para nos tornarmos pessoas melhores. Transformadas todos os dias, somos transformados todos os dias. Mas quando temos poder, é onde podemos medir que grau eu ainda tenho isso, né? Eu ainda tenho arrogância? Eu ainda tenho orgulho? De repente você pode estar se perguntando, mas pastor, eu sou uma pessoa tão humilde, né? Sou uma pessoa tão simples. Pois bem, será que se você tivesse uma posição de poder, você continuaria sendo simples? Sendo tão humilde? Então vamos mudar aqui o contexto. A escassez, ela também testa a nossa conduta. A escassez também mede o quanto realmente nós somos humildes e simples. Nós estamos hoje, de uma forma geral, todos nós sendo testados. Em toda a nação, em todo o Brasil, até mesmo nas outras nações, é realmente uma escassez. Nós estamos vivendo aí hoje num campo econômico limitado. Né? Então, nós estamos vivendo um momento de muito cuidado. Aí onde entra, nós realmente somos tão humildes quanto falamos e temos tanta simplicidade assim para lidar com essa escassez. E por que eu estou dizendo isso? O quanto nós temos nos submetido ao cuidado de Deus, à dependência de Deus neste momento. E o quanto nós temos sido realmente gratos por alguma mão que se estende neste momento para nos abençoar com alguns quilos de alimento, ou quem sabe um valor urgente para você pagar uma conta urgente, o quanto agora nossa gratidão e a nossa humildade tem sido testada neste momento onde nós estamos recebendo ajuda de pessoas. Ou será que para você isso é uma humilhação? É nestes momentos que nós somos testados também o quanto nós somos humildes, somos simples e entendemos a importância da gratidão. E até mesmo o quanto nós temos comedimento, o quanto nós temos equilíbrio, sobriedade, discrição neste momento de escassez. Então é interessante que tanto o poder quanto a escassez nos expõem. Medem a nossa conduta. O que está dentro de nós. Mas o mais importante é que nós estamos nos atendo aqui hoje, nesta ministração. O mais importante nas finanças, à luz da palavra de Deus, não é o que temos, nem o quanto temos, mas sim o que somos quando temos, ou não.
A honestidade é o que nós estamos aqui trazendo hoje, como também parte dessa qualidade, vamos dizer assim, que um bom administrador tem. A honestidade é uma das exigências para prosperar na administração das finanças. E se a gente for olhar realmente, o significado de honestidade é uma qualidade. É uma palavra que indica qualidade de ser verdadeiro. E o que isso quer dizer? Não mentir, não fraudar, não enganar. Até porque a etimologia, eu gosto muito de estudar a etimologia das palavras, a origem das palavras. E a honestidade, ela vem do latim, da palavra onus, que remete a honra, dignidade. É isso que essa palavra remete, sabe? A dignidade e a honra. E preste bem atenção, Deus, como dono de todas as coisas que nos dá para administrar, jamais nos daria nada para deformar ou para destruir nem o meu, nem o seu caráter. Pode ter certeza disso. E dignidade e honra são heranças de Deus para nós. Porque a palavra do Senhor nos diz, desde o princípio, na criação, na fundação do mundo, quando o Senhor nos criou a sua imagem e a sua semelhança e soprou em nós o seu espírito de vida. Então, quando Deus soprou em nós o seu espírito de vida, Deus soprou dele em nós. Então, dignidade e honra são heranças que nós recebemos de Deus. É o que eu chamo de nosso DNA espiritual. Então, isso está em nós. Jamais Deus permitiria, por sua fidelidade, que nós nos tornássemos pessoas indignas e sem honra e desonradas. Então, para entendermos hoje o que nós estamos falando das finanças à luz da palavra de Deus e o quanto a prosperidade dessa administração depende também da minha honestidade, da minha verdade, nós temos que entender que Deus é o Deus da verdade. E a verdade é um dos atributos de Deus. A gente, quando vê lá em João, no capítulo 14, lá no versículo 6, diz que o que o Senhor Jesus diz? Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Então, quando a gente lê que Deus é a verdade e nós temos dele em nós, então Deus quer que nós reflitamos, que nós sejamos o reflexo de Deus, do seu caráter honesto e santo. O que diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16? Tornai-vos santos também vós, mesmos em todo o vosso procedimento. Sede santos, porque eu sou santo. O Senhor está falando, sabe, para nós, sejam separados, façam diferença neste mundo ímpio, Saibam como administrar as riquezas que Deus tem te dado, sabe, no mundo ímpio. Faça a diferença em todo o seu procedimento, seja santo, porque Deus é santo. Então, mentira e enganos fazem parte do caráter de Satanás e não de Deus. A natureza de Deus é totalmente contrária, oposta à natureza de Satanás. Lá em João capítulo 8, versículo 44, descreve o caráter do maligno, o caráter do inimigo, que é mau, é perverso. E diz ele, o diabo, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, porque ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Se Satanás é pai da mentira, então a mentira é gerada por Satanás. O engano é uma arte de Satanás. Então,
O Senhor não quer de forma nenhuma que nós venhamos a perder, que possamos perder a forma do caráter honesto e justo, né, de Deus, para tomar a forma desonesta, mentirosa de Satanás. Por isso a palavra do Senhor diz, lá em Provérbios 20, 23, o Senhor detesta todo tipo de mentira e de desonestidade. Provérbios 12, 22 afirma, o Senhor odeia lábios mentirosos. Levíticos 19, no versículo 11, diz assim, não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Olha que palavras sérias. Para você ver o quanto Deus odeia a mentira e o engano. Agora, porque Deus, ele exige de nós que nós tenhamos, né, honestidade na forma de nós administrarmos as riquezas, os recursos, os bens que nos são entregues. Por que Deus existe? Honestidade absoluta. Por 5 motivos. Deus impõe para nós um padrão de honestidade absoluta. Por 5 razões. Primeira razão é porque não podemos ser desonestos e amar a Deus. Quando nós somos desonestos, tomamos a decisão de agir com desonestidade acerca do que quer que seja, nós agimos como se Deus não existisse. Sabe, é impossível amar um Deus que nós tratamos como se ele não existisse. Pense só um pouquinho, quando alguém toma uma decisão desonesta acerca do que quer que seja, a menor que seja, quando se toma essa decisão, o que as pessoas pensam naquele momento? As pessoas pensam, a primeira coisa, Deus não pode me dar exatamente o que eu preciso. É isso que as pessoas estão dizendo para Deus. O Senhor não pode me dar exatamente o que eu preciso, mesmo que o Senhor tenha nos prometido a nos dar, sabe, e suprir todas as nossas necessidades. Como diz lá em Mateus 6,33, todas as coisas Deus nos dará, Deus suprirá, tudo nos será acrescentado. Mas mesmo assim, a tendência da pessoa que está agindo com desonestidade é agir com a sua própria força. Não importa a maneira como vai se agir, né? É com a força do meu braço, nem que eu tenha que ser desonesto, nem que eu não tenha que agir certinho, sabe? Mas eu vou agir dessa forma. E outra coisa que passa ali na mente da pessoa que decidiu agir por desonestidade, Deus não conseguirá descobrir a minha desonestidade. Porque a pessoa, quando vai agir em desonestidade diante daquilo que Deus lhe confia, com certeza, não é? Acha que Deus jamais descobrirá. Esconde das pessoas, esconde dos outros, mas age como se Deus nunca fosse descobrir aquele ato de desonestidade. Outra coisa, Deus não tem poder para me disciplinar. É outro pensamento, porque quem teme ao Senhor sabe que Deus é um Deus justo e Deus disciplina a todos a quem Ele ama. Então, agir de forma desonesta é agir de maneira pensando que Deus não tem poder para me disciplinar. Jamais devemos confundir a bondade de Deus com a justiça de Deus. A bondade do Senhor não anula sua justiça. Deus vai agir com justiça. Amém? Então, segunda razão pelo qual não tem como, né, nós agirmos de forma desonesta para com Deus, temos que ter honestidade absoluta. Não temos como ser desonestos e amar o nosso próximo.
O comportamento desonesto, ele quebra o segundo mandamento. O primeiro mandamento nos diz que devemos amar a Deus com todas as nossas forças, não é? Com todo o nosso entendimento, com tudo aquilo que temos. E o segundo mandamento que Jesus diz, tão importante como esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Até Romanos capítulo 3 diz, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. E do que é que ele está falando? O que diz os mandamentos, Senhor? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Então tudo isso está ligado ao quê? Ao mesmo preceito. Ame ao seu próximo como você ama você mesmo, porque de forma nenhuma você faria nenhuma dessas coisas a você. Então, por que você faria o seu próximo? Então, a partir do momento que você faz ao próximo o que você não gostaria que fizessem com você, você está infringindo este mandamento de Deus. Ame o seu próximo como você mesmo. E o amor ao próximo não pratica mal. Não pratica o mal. E jamais podemos nos esquecer que toda e qualquer desonestidade, a menor que seja, prejudica alguém. Vai prejudicar alguém. Terceira razão, que para nós fala muito alto. A honestidade traz credibilidade à evangelização. O Senhor, ele nos deixa essa ordem para que sejamos absolutamente honestos, porque através da nossa vida, da nossa atitude honesta, nós mostramos ao mundo que não vê Jesus, que não o conhece, através de nós, do nosso caráter, nós mostramos Jesus ao mundo. Não é? As nossas ações, queridos, falam mais alto do que as nossas palavras. A Bíblia que alguém pode ler, né, durante toda a sua vida é o seu próprio comportamento. Tem muitos que não têm as escrituras nas mãos, não examinam as escrituras por não conhecer o poder que essas escrituras têm, mas o poder do seu testemunho, do testemunho da vida de Jesus, através de você vai fazer com que essas pessoas conheçam a vida de Jesus, conheçam o caráter de Deus. Amém? E o que a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, que nós devemos nos tornar filhos irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, irrepreensíveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, o qual o Senhor diz, sejam luzeiros neste mundo. Sejam exemplos, sejam referências, mostrem a vida de Cristo. Sejam filhos de Deus, irrepreensíveis, inculpáveis. Amém? Não tem maneira melhor de pregar as boas notícias de salvação do que sendo o que Jesus é. Amém? Quarto motivo. A honestidade confirma a direção de Deus para a tua vida. Olha o que diz lá em Provérbios 4, 24 e 26. Afasta da tua boca as palavras perversas. Fique longe dos teus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Veja bem por onde anda. Os seus passos serão seguros. Olha só. Esse é um ensinamento tremendo. Que princípio maravilhoso. Quando somos absolutamente honestos, os nossos passos se tornam seguros. Aleluia. Quinta razão. Mesmo aqueles atos pequenos que nós achamos que não vai fazer mal algum se praticarmos, desonestos, são devastadores. Deus exige que sejamos absolutamente, totalmente honestos. Porque mesmo os pequenos atos desonestos são pecado.
E o pecado nos afasta de Deus. E quando somos afastados de Deus, vivemos na nossa própria força. E começamos a praticar outros erros, outros pecados. Um abismo chama outro abismo. Até mesmo uma mentirinha, aquela mentirinha branca que as pessoas falam, né? Uma mentirinha branca, não, sabe? Não vai fazer mal nenhum. Opa! Até a mentirinha, menorzinha que seja, pode endurecer o nosso coração, a tal ponto que torna a nossa consciência insensível ao pecado. Praticamos uma mentirinha hoje. Amanhã praticamos, uma injustiça. Depois estamos falando falsamente, dando falso testemunho. E praticamos atos desonestos, infidelidades. Começou por uma mentirinha bem pequena. Olha o perigo. O quanto o pecado nos torna insensível a ouvir a voz do Senhor. O quanto o pecado torna o nosso entendimento em trevas, a ponto de não enxergarmos mais nada. O pecado é como uma pequena célula de um câncer que pode se multiplicar e tornar a pessoa completamente insensível aos seus atos de desonestidade. É como nós lemos em Lucas, capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Olha que coisa séria. Isso é muito sério, irmãos. E se Cristo tem sido a luz, a nossa luz, e nós refletimos essa luz, então devemos refletir a vida de Jesus em nós. E não o que o mundo diz, né? O que o mundo diz é que não há mal algum de ser um pouquinho desonesto, porque todo mundo é. Todo mundo é desonesto. Por que ser honesto com as coisas ou com as pessoas se nós vivemos debaixo de um governo tão corrupto, tão injusto? A corrupção, muitas das vezes nós só temos a tendência de olhar para as outras pessoas e como ele é corrupto, como essa pessoa é desonesta. Mas observe que a corrupção está dentro de cada um. Quando nós, muitas das vezes, não devolvemos um troco errado, quando nós não cuidamos do que é do outro, gastamos, deliberadamente, de uma forma completamente irresponsável o que é dos outros, que não custou meu dinheiro mesmo, Isso é desonestidade. Pode ter certeza. É comprar sabendo que não tem como pagar. É deixar que de quem você comprou, que a pessoa se vire para lá para pagar as suas contas. Afinal, fazer o quê, Devo, não nego, pago quando puder. Isso são atos desonestos. O mundo diz isso. Mas só que como um filho de Deus, você não anda segundo o que o mundo diz. Você anda segundo o que a Bíblia diz. E a palavra do Senhor ordena honestidade absoluta até nas pequenas coisas. Até quando ninguém está te vendo, porque Deus te vê. Amém? Então, reveja em oração como tem sido o teu andar, como tem sido os seus procedimentos. Faça uma lista, de todo o seu comportamento honesto, de como você tem agido honestamente. Deixe que a luz do Senhor brilhe em você, o caráter de Cristo brilhe em você de tal forma que em meio à luz do Senhor, o entendimento, como clareia o nosso entendimento à luz do Senhor, e se porventura no meio de toda essa luz aparecer algo que seja mal e desonesto em suas atitudes,
Deixe que a luz de Jesus destrua essas trevas no seu corpo. Lembrando que se os seus olhos forem maus, se aquilo que você pode ver e entender, ouvir e entender, e mesmo assim você tem apagado esta luz, e todo o seu corpo tem se tornado em trevas, quer dizer, as suas atitudes têm se tornado em trevas, deixe que a luz de Jesus brilhe poderosamente, sem que você a detenha, sem que você queira apagá-la, e destrua as trevas, a escuridão que tomou a sua mente, que tomou o seu entendimento e corrompeu o seu caráter santo, irrepreensível e inculpável como Filho de Deus. Amém? Que essa palavra possa trazer luz ao seu entendimento e traga prosperidade na administração das suas finanças, das finanças que Deus colocou nas suas mãos para que você cuide. Eu quero orar por você neste momento. Feche seus olhos aí e vamos orar. Senhor, eu oro neste momento por este homem, esta mulher, este filho de Deus, esta filha de Deus, que está neste momento ouvindo esta palavra, que ouviu todo o ensinamento. Nós estamos, Senhor, querendo cada dia mais aprender com o Senhor e crescer à luz da sua palavra e não viver sobre os padrões deste mundo, porque é corrupto, é ímpio, é mau, é mentiroso, é desonesto e nós não queremos, Senhor, fazer parte disso. Por isso eu oro neste momento, Senhor, que a sua luz brilhe de tal maneira dentro de nós, Senhor, do teu caráter verdadeiro, Senhor, dos atributos que estão em nós de honestidade, de dignidade, de honra, de verdade, de justiça. Senhor, sim, que isto brilhe em nós, ó Deus, a ponto, Senhor, de transformar o nosso caráter e o nosso entendimento, de maneira que destrua todas as obras escuras, perversas, más, desonestas, mentirosas, enganadoras do nosso caráter. Nos perdoe, Senhor, se temos agido assim, até nas pequenas coisinhas, nas pequenas mentiras, nas brincadeiras mentirosas. Nos perdoe, Senhor, porque sabemos o quanto isso pode, Senhor, tornar o nosso coração endurecido e abrindo brechas para que outras mentirinhas, outros enganos, outros atos desonestos possam começar a fazer parte da nossa vida. Nos perdoe por isso, Senhor. Queremos sim abençoar as nossas finanças, queremos ter uma finança abençoada, uma finança próspera, mas para que isso aconteça, precisamos de ter, Senhor, uma conduta honesta, para que seja alinhado com o teu, Senhor, caráter, o teu atributo, Senhor, de verdade, para que seja, Senhor, reconstruído em nós toda dignidade e honra, toda a verdade que foi colocado em nós desde o princípio e que nós nos deixamos corromper e perder por, Senhor, viver segundo o padrão deste mundo e não à luz da sua palavra. Nós queremos voltar à luz da sua palavra e queremos viver a verdade da sua palavra. Transforma-nos, Senhor. E eu peço que a tua luz brilhe dentro deste irmão, dentro desta irmã. De tal maneira, Senhor, que os seus olhos se tornem bons. Que a luz do Senhor brilhe através de seus olhos. E todos os seus atos e as suas atitudes possam brilhar a luz de Jesus a partir de hoje. E, Senhor, que essa luz brilhe tão forte que os que estão ao seu redor conheçam o caráter íntegro, fiel, honesto e verdadeiro de Jesus. E confie também as suas vidas e tudo que tem ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridos? Que o Senhor possa te abençoar ricamente e prosperar as suas finanças, na administração das finanças que foram confiadas a você. Que haja paz
e prosperidade no seu lar, na sua vida e em toda a sua forma de viver. Em nome de Jesus. Amém? Tenha uma semana de vitória, uma semana de bênção. Que o Senhor dê saúde, graça, inteligência, para que você possa ouvir a palavra, colocar em prática e colher seus frutos. Amém? Recebe a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação da sua doce presença e fiel presença através do seu Espírito Santo seja com você hoje e todos os dias. Fique na paz do Senhor e todos dizemos amém.